Ah, eu acho que são alguns discos icônicos, a gente pode falar de um só, é muito complicado, mas assim, década de 70... O que vier no coração no momento, mas sem... Cara, eu diria assim, se fosse, Fabrício, o disco agora, eu acho que década de 70, eu falaria Os Secos Molhados. Para mim, eu acho que é a questão da música, transformar a poesia em música, da atitude deles, principalmente a atitude, porque assim, quando a gente fala de rock, a gente falou isso antes também, não é só a questão da música, como a gente falou, mas, cara, o que o Ney Matogrosso, enquanto líder de uma banda ali, né, como vocalista, estando à frente, vamos assim chamar, o que o cara fez naquele ano, 72, 73, cara, aquilo, assim, eu acho que talvez... por ele estar aí, a história dele ser contada por ele mesmo, mas eu acho que as pessoas talvez não tiveram dimensão exata do que aquilo representou. Fabrício Mazzocco, novamente aqui no canal. Meu querido, como é que tá essa vossa força, meu velho? Tu tá bem? Como é bom te ver novamente, falar contigo. Certinho, Cássio, tudo tranquilo, estamos aí na correria. Eu acho que para falar, a correria tem a ver com a pauta que você vai falar aqui hoje, né, que é a questão do livro, mas eu vou deixar você anunciar isso para os teus seguidores, aí, o pessoal que assiste o seu canal. Esse tal de rock and roll, 50 histórias essenciais do rock brasileiro, procede. Um novo livro seu que foi lançado há pouquíssimo tempo, né, cara? Tu tá em rotina intensa de lançamentos e eventos, né? Pô, eu acho que é a terceira ou quarta que estávamos aqui, vamos gravar, vamos aí. Cássio, tô na corrida então, né? Cara, já de cara assim, Fabrício, para nossa conversa, livre, arbítrio, sem roteiro, mas histórias essenciais, né? Tava refletindo aqui para nossa conversa, o que de fato você, como jornalista e escritor, o que uma história precisa ter para virar essencial? Tu reuniu 50 episódios, né, que conta mais de 7 décadas do rock, e em algum momento você percebeu que estava escrevendo talvez nem tanto sobre música, mas mais sobre comportamento, política, elementos que englobam essas histórias, né? Afinal, o que faz uma história ser essencial para o rock, na sua visão? Bom, vamos lá. Bom, muito obrigado pelo convite, Cássio, né, de novo agradecendo, sempre disposição realmente pela correria, como falei anteriormente. Esse é meu quarto livro, eu tenho um na área de ciência, né, sou pesquisador, eu tenho mestrado e doutorado, então é nessa área de ciência, outro um livro de contos, a biografia do Augusto Lix, né, o Contrapontos, uma biografia do Augusto Lix, escrito por mim e pela Silvia Remazo, e agora esse livro que é esse tal de Rock and Roll, 50 Histórias Essenciais do Rock Brasileiro. Pergunta interessantíssima, porque assim, talvez o que é essencial para mim, talvez não pode ser para outra pessoa, tal, né? Mas assim, quando eu pensei nesse livro, entrei em contato com a gravadora, com a editora, desculpa, que a editora é a Máquina de Livros, uma editora do Luiz Alzer, que é um super cara dessa área, ele e do Bruno, né? Ele que escreveu a biografia dos Titãs, junto com a Érica, e ele também que escreveu o Almanac 80. Enfim, é um cara assim, com bastante conhecimento nessa área de rock, de cultura pop e tal, principalmente do Brasil. E assim, o número 50 tem muito a ver com aquilo, tipo assim, a gente sempre vê os 50 vinhos mais degustados, os 50, sei lá, eu acho que é um número interessante, Val, e ele já é usado bastante, né? Então, quando eu falei com ele, a primeira coisa ele falou, então faz um levantamento aí de quais histórias entrariam, né? Quais seriam essas 50 histórias. E aí, eu imagino que, para mim, o caso, que foi a parte mais difícil do livro, tá? Porque, assim, em termos de histórias, em termos de ler e tal, eu faço isso desde 1996, quando ganhei meu primeiro livro do rock brasileiro, e que desde então eu falo que eu leio, pesquiso, assim, de fato. Antes eu lia jornais, acompanhava TV e tal, mas assim, comecei a ter uma série de preocupação de ter as biografias, de ter os livros, de ter os documentários, enfim, aí a partir daí fazer mesmo análise, mesmo leitura e tal. Então essas histórias, para mim, elas estão comigo, já li esses livros, né, já está no meu repertório, vamos assim chamar,
eu precisava elencar elas. Então, eu fiz primeiro uma lista, onde nessa lista tinha mais de 400, tá? E quase 500 histórias. Lembrando, assim, que eu não estava ali, tipo, o que eu faço no meu canal, que é o Enigmas do Rock, que é contar histórias da música Você Não Soube Me Amar, da música dos Secos e Molhados, da música do Que de Abelha, ou do nome do grupo, como surgiu o nome da banda Blitz, enfim, eu não entrou nessa lista, nesse repertório, porque são histórias curtas, né, assim, e aí vem respondendo uma sua pergunta, que é realmente, assim, o que é essencial? É aquele tipo de história, né, que teve um papel fundamental na história do rock brasileiro, tá? Então é aquela que você fala, pô, essa história precisava estar. Claro que quando a gente fala 50, e aí o cuidado do título de não ter as 50, que são 50 histórias essenciais. Se eu ponho as, eu estou dando o artigo e falando que são essas, mas para mim tem que ter o volume 2, tem que ter um volume 3, tem que ter... Eu acredito que dá para fazer uma série de volumes de tal de rock and roll, mais 50 histórias, volume 2, etc. Porque tem histórias para contar. E aí entra, né, como eu te falei, meu papel de pesquisador dessa parte da área acadêmica, que é, e aí? Eu estou com 400 histórias na mão. E aí? Qual que eu vou colocar? E assim, se a gente considerar, por exemplo, Raul e Rita, por exemplo, Cássio, já dá um livro. Os dois já dão uns 250, mais ou menos. Né? Os caras são cheios de histórias. Mas o que eu pensei? Falei, primeiro, eu preciso mostrar que o rock não é só da década de 80. O rock estourou de forma midiática na década de 80, onde as gravadoras abriram suas portas para esse gênero musical, que não era novo no Brasil, deixando isso bem claro, porque às vezes sempre vejo assim, algumas pessoas, inclusive da área, falando assim, o pontapé inicial do rock brasileiro foi a Blitz, ou foi a Gangue 90. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para fazer esse tipo de afirmação, não é o pontapé inicial, ou talvez podemos chamar de talvez um fato que, a partir dali, teve uma série de consequências e que transformou o rock nacional da década de 80 como uma expressão cultural do país de uma forma exacerbada, tendo em todas as mídias, estando em todos os lugares, estando como cultura popular mesmo. Então, aí é um cuidado que a gente tem que ter. Então, quando eu fui fazer esse levantamento, eu tinha muito em mente que eu precisava da primeira história, de 1955, da gravação da Nora Ney, do Rock Around the Clock, até chegar por aqui, até chegar mais próximo dos dias atuais. Né? Claro que uma época você teve mais histórias e menos histórias. E não só isso. Eu tinha que fazer um equilíbrio de tal forma que eu precisaria, com certeza, falar o maior número de artistas, porque o nosso rock ele não tem um personagem, o nosso rock tem muitos personagens, mas muitos mesmo personagens. Então, de uma maneira que todos eles pudessem ser lembrados e mostrar as histórias. Claro, assim, é aquilo que eu falo, inclusive, na apresentação, tá? Mostrar aqui a capinha para vocês. Por favor, linda capa. Quem fez ela? Foi o Bruno. O Bruno, vou pegar o nome dele aqui, que eu não decorei o nome do Bruno ainda, mas ele trabalha muito com essa editora aqui. Cadê aqui? O Bruno Drummond, que ele é do Bloco Narrativo. A edição, né, do Luiz Alves e do Bruno Tis. E, cara, assim, achei lindíssima a capa. As figuras emblemáticas de cada uma bem representadas. Bem representadas, então aqui tem várias décadas aqui, né, e essa eu acho que é aqui 60, tá 70, tá 80, tá 90, enfim, tá 2000, tem vários aqui. E aí, voltando, eu precisava falar o maior número possível desses personagens. Então, são histórias, Cássio, que você vai falar, nossa, realmente ela é importante porque ela teve consequência, e aí tem histórias que talvez as pessoas não conheçam muito, tá? Ou aquelas que marcaram o rock, aquelas que você não pode deixar. Eu não posso deixar de fora, por exemplo, o acidente dos Mamonas Assassinas. Foi um marco do rock, assim, né, da história do rock. Os caras super novos, com disco estourado, com mais de 2 milhões de cópias, os caras têm, né, o grupo tem uma suspensão, um corte, né, dessa carreira que prometia muito. No dia seguinte estava indo para Portugal. Então, assim, só para dar um exemplo, mas também instituições,
não só personagem. Então eu falo, por exemplo, do Circo Voador do Rio de Janeiro, não tem como falar, não tem como tirar Maria Jussá dessa história, o Prefeito Fortuna, porque assim, ali foi outro pontapé, se a gente quiser falar dessas palavras, foram vários pontapés. Se o circo não existisse, não sei se talvez o rock tivesse estourado daquela forma. Foi lá que a Blitz pisou, foi lá que estava o Vermelho do 14 Bis assistindo, e que foi até a gravadora e falou: Mariozinho, cara, tem uns caras fantásticos ali, ó. E era para ser o último show da Blitz, eles estavam jogando a toalha, porque não estava acontecendo nada. Que loucura. Então, se não tem um circo, se não tem. Sabe a história do Si, Cássio? Se você tirar várias dessas camadas, não tem. Então, assim, importantíssimo. A Rádio Fluminense, da mesma maneira, com o Luiz, super visionário. Então, a MTV. Não tem como não falar que a MTV deixou acesa a chama do rock brasileiro dos anos 90. Então, tem essas instituições, o próprio Rock in Rio, né? E alguns que o pessoal não conhece, como por exemplo, o festival Águas Claras, não sei se você conhece esse festival. Esse é o festival... Sim, aquele festival dos anos 70? De Iacanga, que é o festival mais próximo que a gente chegou do Woodstock. Perdão da minha ignorância, eu posso estar falando bobagem, não é o que o Nelson Motta organizou nos anos 70? Não, isso é interessante porque, assim, no mesmo dia... Conta, por favor. 11 de janeiro de 75, começa o Hollywood Rock no Rio de Janeiro, é a primeira edição, vamos por assim, mas só com atração nacional, e começa no sítio, numa fazenda, né, e aí o Festival Águas Claras, em Iacanga, próximo a Bauru, interior paulista, no mesmo dia, começa esse festival. Uma fazenda com nomes, Mutantes, tal, o pessoal ali, assim, né, lá da época, né, anos 70, rock progressivo, psicodélico, tudo que tinha ali naquele ano, indo para lá. O Raul vai, mas o Raul vai na outra edição, porque o Raul liga e fala: ó, eu quero estar no festival, ele pega um carro e vai, entendeu? Mas aí é umas condições, eu fico mais na primeira. Então são dois festivais que acontecem. E tem o Festival de Saquarema, que talvez é esse que você pode ser que esteja falando, que aconteceu um pouco antes, eu acho, um pouco depois, o Festival de Saquarema, que é de surfistas, e ali, enfim, ali também tem uma série de coisas lá, vários acontecimentos que dali vai surgir o Dancing Days, que vai surgir as frenéticas, que vai ter aquele ritmo. Então, tem várias coisas que acontecem. O Patrick, que era o tecladista do Yes, estava nesse festival, onde está o Lobão, onde está o Júlio Barroso estava. Então, assim, cara, não foi a minha ideia, Cássio, fazer a história do rock brasileiro, tá? Eu acho que isso precisaria de pelo menos umas 2.000 páginas, enfim, e não sei se daria conta. Eu acho que a ideia foi assim, são histórias que, claro que no final das contas, por eu trabalhar com esse período temporal e ter essa questão das décadas, etc., elas se falam muito, porque os personagens se falam muito. Você tem Lobão aqui, em vários, você tem Evandro Mesquita aqui, você tem os personagens, você tem Ney Matogrosso aqui, então assim, você tem Rita Lee, você tem aqui, tem ali, então você tem um personagem passando por vários capítulos, porque eles fazem parte, próprio Nelson Motta, né, como você falou. Então, dá para ler, assim, eu acho que uma pessoa dá para entender o rock com aquelas histórias, não é a pretensão do livro, mas com as histórias dá para ter uma ideia muito básica do que aconteceu no rock brasileiro, mas a ideia são casos curtos, no máximo 4 páginas de livro, 4, 5 páginas, então são histórias curtas mesmo, para você ler e ter uma ideia, entendeu? Para tentar pegar um público aí, pega tanto público que, eu gosto de rock, mas não sei muito, como aquele público aí eu sei bastante, eu acho que tem novidade ali também, então, para pegar todo tipo de público que gosta de música, cultura, etc. Bacana. E rock brasileiro, Fabrício, você principalmente como fã, né, acima de tudo, como já conversamos, tu já esteve no nosso documentário do Licks e Maltz, né, tu é um fã assíduo, um apaixonado por rock brasileiro, ele perdeu um pouco a sua capacidade de provocar, porque assim, nas histórias do livro, tu citou agora anteriormente, envolve prisões, escândalos, confrontos com censura, rebeldia, rupturas culturais, instituições como a própria Circo Voador, né, assim como outras capitais, né, tem lugares importantes que marcaram muito, né.
Mas em uma era digital como a gente vive atualmente, em uma exposição muito ampla, você acredita que o rock brasileiro ainda consegue incomodar o sistema, instigar, provocar, ou ele acabou se tornando parte dele? Eu acho que é importante a gente colocar, né, eu acredito nisso, que não dá para a gente falar do rock como uma música, ponto. Acho que a premissa parte daí. Ela tem muito a ver com manifestação, tem muito a ver com colocar voz, colocar ideias. Então, ela tem muito a ver com comportamento, tá? Não é um estilo musical para você vir aqui, colocar o aparelho e ouvir e tal. Não, ela faz provocações, tá? Isso desde o começo, isso tem muita origem, inclusive, Cássio, no início, né? E eu conto isso no início do rock brasileiro, que tem muito a ver também. Lógico que a gente vai beber muito na fonte do rock americano, quando a gente fala que a Nora Ney gravou Rock Around the Clock, veio ali dos Estados Unidos com o Bill Haley e os seus cometas, né, traduzindo aqui, mas a gente tem você tem uma coisa muito, muito forte americana chegando para cá, mas também muito do cenário que estava acontecendo, e tem muito a ver com os filmes daquela época, que colocavam nas suas trilhas sonoras o rock, que é com o próprio, né, a própria gravação da Nora Ney foi por um filme, né, o Sementes da Violência, que estava cedo, precisava de alguém para cantar, e chamaram a Nora Ney, que elas faziam muito sucesso, cantavam uma canção, e que também sabia muito bem o inglês. E depois, aquela coisa da juventude, rebeldia juvenil, então eu estava muito ligado ao rock, porque ela fazia parte da trilha sonora desses filmes. Mas o comportamental, isso se estende, tá? O que a gente não tem hoje, isso se estendeu para sempre. Às vezes eu abro a internet, a gente está falando de épocas diferentes, mas a gente abre a internet hoje, a gente vê assim, nossa, agora, vou citar, tá? Não estou falando que eu li isso, mas agora os Titãs viraram políticos. Cara, pelo amor de Deus. Né? Acho que uma pessoa que fala isso precisa ter muito cuidado com aquilo que fala. Né? Os Titãs sempre foram políticos, né? Sempre colocaram as suas expressões, as suas vozes, enfim. Então, o que a gente não tem hoje, talvez um domínio ou um acesso ao rock. Talvez a gente não sabe, tem muitas bandas boas, tem uma geração MPB também muito legal, a gente pode falar depois das variações do rock, mas eu acho que a gente não tem um acesso. Por exemplo, recentemente eu estava ouvindo Black Pantera, não sei se você já ouviu. Sim, sim. Metal cru, tal, legal, muito bom, e assim... Baita banda. O que eles falam ali sobre a questão do racismo e etc, tal, cara, é maravilhoso. Aí você fala assim, aí tem um pouco a ver com isso que você falou, tem tudo a ver com isso que você falou, não tem mais manifestações? Tem. Mas assim, o quanto uma banda dessa, como a Black Pantera, está chegando na moçada? O quanto que as pessoas estão ouvindo? Entendeu? Principalmente o jovem, né? Principalmente o jovem. Ele não está aberto, a gente tem uma enxurrada de informação que talvez não chegue até ele. Ele não está ali, está ouvindo talvez, e claro, e sem juízo de valor nenhum, mas está ouvindo funk, secretário universitário e tal, que é uma outra característica, tá? Mas quando a gente fala disso do rock, ele não está tendo acesso, não está chegando, entendeu? Você liga a TV, por exemplo, que bom, a gente vê o Barão voltando ali, a gente vê o Kid Abelha, esse pessoal aparecendo ainda na TV e tal, mas assim... E os novos nomes, né? Tem continuidade, e isso o livro mostra que desde 55 tem essa continuidade. Ela acontece sempre, né? Dentro do rock, às vezes com um número maior, um número menor. Mas eu acho que tem sim, só que eu acho que não temos acesso a eles. Perfeito. No filme do Ney, assisti, né? E com certeza está mencionado no livro, né? Um filme incrível. Assim, Fabrício, algumas histórias tu já contou mais de vez e tudo, mas revisitando elas, qual que, digamos, mais te surpreendeu? Tá. Positivamente ou negativamente? Nossa, olhando, era assim, as pessoas pensam que é diferente... Alguma te impactou de uma outra forma, revisitando elas novamente ao preparar o livro? E aí até retomando um pouco que eu falei, lembrando assim, quando eu conto que as histórias do Enigmas e tal, elas são histórias mais curtas e tal. Então, quando eu fui fazer esse filme, são histórias mais longas, com
com outro aprofundamento, por mais que são 4 páginas ali, só que assim, cada vírgula muito bem pensada, tá? E como falei, as histórias não são estanques, então, às vezes, aquela pitadinha aqui que faz quando eu falo, por exemplo, do Grupo dos 6, do Rio de Janeiro, do Rock in Rio, né, na verdade, ali de 2001, eu lembro que desde 85 havia várias coisas assim que os nossos artistas reclamavam da falta de recepção, né, ou vamos assim chamar, de acolhimento que tinha com os artistas estrangeiros, com nós, por exemplo, até conta a história do Lu Santos, que chegou no Rock in Rio, e o cara não sabia quem era o Lu Santos, o porteiro ali, ele com crachá não sabia quem era, estava escrito o nome dele, Luiz, não sabia, então, quando o Freddie Mercury pediu para todo mundo sair do corredor, assim, aí o produtor falou, não, mas são artistas conhecidos no Brasil. Ele falou, eu não conheço nenhum, então não são conhecidos. Então, uma coisa assim, e todo mundo teve que esvaziar, isso aconteceu várias vezes. Tal. Então, eu conto um pouco isso para a gente chegar até ali. E como conto o caso, por exemplo, da SW do Traje Rigor, né, que tiveram que sair antecipados, os caras tiraram o mesmo microfone, desligaram o som, e foi uma coisa muito chata. Então, assim, as histórias se falam, se conversam. Então, eu tentei o máximo possível ali, como eu te falei, de trazer informações para uma pessoa e não só aquela instante que estava ali. Mas respondendo diretamente o que você falou, cara, assim, todas as histórias, assim, praticamente eu conhecia, já tinha, né, o conhecimento, tal, assim, para mim não era novidade nenhuma, história assim, eu conhecia, assim, ao fazer isso. Tanto é que, assim, não sei se você me permite, mas eu tenho, por favor, desse lado aqui, ó. Essa estante aqui é uma estante que eu tenho de 3 andares, tá? E aqui eu tenho os meus livros de rock nacional, são mais de 200, dá uma coisa assim. Então, quando eu estava fazendo, e isso é interessante, porque assim, eu peguei de livros oficiais, biografias ou documentários, tipo, eu ouvi falar que... Não é para mim isso, eu não vou fazer isso, entendeu? Eu vi na internet que o fulano... Não, vamos tentar, vamos pesquisar isso, tá? Oficialmente está escrito, tá? A gente vai ver. Para cada história eu via, por exemplo, uns 7, 8 livros, dependendo do que for. E tinha datas diferentes, tinha personagens diferentes, e aí você tinha que entender ali aquele conceito, e em alguns casos até eu entrava em contato com eles. Aconteceu, por exemplo, do Barão, que no livro estava que eles saíram na primeira apresentação no Rio Centro, em 82 eles saíram assim, desanimados, né, por causa da primeira apresentação e tal, e não estava muito claro, assim, ou eu precisava chegar, deixar isso mais claro, acho que falando de uma maneira melhor, se eles tinham tocado ou não, porque eles saíram super mal, assim, e tal. E aí, eu falei com o Dé, daquele Rio Centro, ele falou, Fabrício, não tinha tomada no palco. Não tinha tomada para a gente ligar, então a gente botou, tal. É inacreditável, né? Mas tinha isso nos anos 80. Assim, mas talvez, se não fosse... É outra coisa, se não fosse essa apresentação, que o pai do Maurício arrumou, que tem, né, um grande acesso ali para aquela banda que estava sendo formada, principalmente pelo Guto e pelo Maurício, e ali eles vão chamar o Dé, ali vai vir o Frejá, e depois vem o Cazuza, né? Tiveram 2 antes, que depois saíram, né? Mas foram uma coisa muito rápida, antes do Dé e do Frejá. Mas se não tivesse isso, e essa urgência de ir para essa apresentação, de novo, não sei se a gente teria o Barão Vermelho. Foi meio na urgência isso, entendeu? Porque a partir dali, aí eles em janeiro fazem um show, etc e tal, né? 81, 82 e tal, isso acontece. Mas das histórias, assim, é difícil escolher uma, sabe, assim, aquela que me impactou, mas assim, como que eu vejo muito importante a primeira, não tem, eu acho que não tem como a gente contar o alfabeto a partir da letra E, a gente tem que começar com a letra A, então se a gente não faz ali, então da forma como se deu, e o seguinte, que eu dei o título de Estúpido Sucesso, que foi a história da Celi Campelo, do Tony Campelo com o Estúpido Cupido, que ali vira fenômeno de massa, né, o rock, então, importantíssimo, como depois a Jovem Guarda, que eu conto também, da Tropicália, e eu vou contando a marcha contra a guitarra. Então você tem vários capítulos ali, é difícil falar que ele fala que te impactou. Eu posso te falar alguns que, assim, que eu saí triste. Não, e isso não me impactou de forma negativa, mas me impactou assim, por exemplo, quando eu escrevi da morte do Chorão e do Champignon, né?
sabia da história, mas aí você se aprofunda, você lê, né, tem a biografia da namorada do Chorão, né, da Grazi, né, a Grazon, né, como tá na música. Tem a biografia do Pedro Luna, que escreveu sobre Champignon, também uma biografia super densa e tal, assim, e outros livros, né, dos anos 90 e tal. A Morte seria 2000, mas para falar do Charlie Brown, então, assim, vários trechos eu recuperei. Isso que é interessante, por exemplo, eu recuperei aquele show que ele fala do Champignon, então assisti de novo aquele show que se dá, que ele agride verbalmente, vamos por assim, um champignon e tal, então, num capítulo que tem aquela matéria do Pepe Escobar, que o Nazi vai lá tal, eu recuperei essa matéria do Pepe Escobar, recuperei a matéria da Veja, do Cazuza, que é um capítulo à parte. Então, assim, tudo isso, né, do próprio Cazuza também é um que eu saio triste, né, mas do Chorão, por exemplo, saber que é um cara que poderia estar super aí, fazendo super música, como a Grazi tentou, como muita gente tentou, né, que ele tivesse por aí, e do Champignon, do que ele faz, né, daquele ato, falar um ato impensado, né, a gente vai estar criando juízo de valor, mas um ato ali que ele se mata, e que assim, e um dos motivos foi que ele olha na internet, ele abre a internet, tem a foto da banda Banca, e estava escrito Os Mercenários, né, os fãs que não gostaram disso, e no dele Traidor. Aquilo ali impactou, e não só por isso, tá? Eu acho que deixando bem claro, mas como aquilo impactou também, e acontece o que aconteceu, tá? Da Cássia Eller e tal. Então, eu acho que essas coisas é mágoa, você sai assim meio, pô, não precisava ser assim, né? Aquilo. O ser, né? Como a gente entra, poxa, né, por outros caminhos, a gente vendo, olhando, caramba, como teria outros direcionamentos. E esse si, né, é estranho, a gente está falando muito desse si, né, tá pegando, mas assim, a história do Marcelo Yuca, que eu conto aqui, que é um dos grandes caras, assim, se ele não tivesse passado naquela rua, é só isso, ele estava no lugar errado, na hora errada, ele nem era para ser, ele nem estava no alvo, assim, dos bandidos, aconteceu ali, entendeu? E isso gerou consequências na banda, gerou consequências que já não estava boa, mas no próprio rock, né? Porque assim, não tem uma história que não dá para ser contada, até da maneira, depois como ele vai ser tratado, etc. Então, e aí você faz um paralelo, por exemplo, com o Herbert Viana, a forma como que a banda, né, vamos por assim, como que foi o relacionamento entre eles depois disso, e como foi o relacionamento de Herbert Viana depois do acidente com Bi Ribeiro e João Baroni. São duas coisas muito diferentes, e os dois capítulos estão ali, inclusive próximos, né, bem próximos, aliás. Dessas, aprofundando isso nas histórias, mas por outro viés, se o rock brasileiro tivesse apenas uma grande narrativa, qual seria? Porque tu percorreu desde Nora Ney, Ciri Campelo, enfim, dias atuais, como citou agora, como Charlie Brown, aí você passou pelo Jovem Guarda, Mutantes, Legião, o Mamonas, como você citou agora há pouco, né? E tantas outras, mas assim, qual, Fabrício, você considera ser o grande fio condutor do rock brasileiro? O que conecta os artistas tão diferentes ao longo de todos esses anos? Cara, eu acho que é o experimental, eu acho que é a experiência, eu acho que é a manifestação, eu acho que todos eles ali, no meu entender, ou quase todos, pelo menos, de colocar a banda a serviço de alguma coisa, de colocar voz, de colocar suas letras, entendeu? Assim, de cada um do seu jeito, por mais que assim, a gente fale, mas e os Mamonas? Eu falei, cara, se você escuta com muita atenção, é fantástico o instrumental deles, eu gosto muito, referências ao Rush, referências a outros tantos rocks, tocando muito bem, e chamando uma nova geração, né, até então ali na década de 90, já já não acompanhando, o rock não estava ali, chamando para o rock de novo, assim como fez o Charlie Brown, enfim, né, então, e colocando questões, às vezes eu escuto assim, mas
né, falando do Mamonas, que a gente está falando um pouco sobre eles, mas Mamonas, brincalhões e tal, cara, a letra, vamos falar de 1995, né, que a banda ali estava ali, né, 96 acontece o acidente, mas do Robocop gay, cara. Assim, fala uma temática que hoje ainda a gente bate, né, mas que naquela época era muito alvo de piada, era muita coisa, né, gay também é gente, cara, é uma coisa, pode ser gaúcho, pode ser isso, e aí vem o tom de brincadeira, mas assim, o recado está muito bem dado, e não entende quem não quer, no meu entendimento. Tá muito colocado ali, entendeu? Tá muito, né, eu vejo uma letra super, assim, Nossa, muito atual até hoje. E até hoje. Aí fala assim, mas humor no... Cara, vamos voltar. Claro que a gente tinha humor ali, língua de trapo, eu falo, inclusive, do rock brasileiro, do rock de São Paulo, aí do início, eu falo da Lira Paulistana, eu falo desse pessoal, Premeditando o Break, a música São Paulo, maravilhosa, enfim, né? Cara, a gente pega ali a música inútil. É uma das poucas músicas que realmente eu conto a história. Outros eu conto assim que eu dou um pouco mais de atenção, mas que eu levo até aonde ela chegou, né? Tipo de como o Roger fez dentro de debaixo de um chuveiro, falando uma frase em inglês que chegou até o inútil, e aí a relação que ele faz, não sabemos escolher presidente, que era uma frase do Pelé, e eu recupero essa matéria que o Pelé fala, isso de uma entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo em 76, nós não sabemos jogar bola, né? Jogando bola não sabemos ganhar, enfim, daquela frase que era da Copa de 82, então várias referências que estão ali, entendeu? A gente faz disco que não consegue gravar, faz música que não consegue gravar, faz peça que consegue encenar, tudo aquilo. É uma música super política também, e que é uma fita que cai na mão do Washington Oliveto, publicitário, que toca numa festa que o pessoal escuta, não dá bola nenhuma, que ele entrega para um radialista chamado Osmar Santos, que tinha um programa Balancê, que toca, as pessoas gostam. Ele, como apresentador ou como locutor da campanha Direta Já, põe essa fita que rodou, que a gente está falando dela, que passou pelo Washington Oliveira e tal, põe essa fita e se torna um hino da campanha Direta Já. Olha que loucura. Como o Roger poderia imaginar isso debaixo de um chuveiro, que uma música dele depois ia ser tocada para milhões de pessoas que estavam ali no Rio de Janeiro ou na Praça da Sé em São Paulo, lutando pela abertura da democracia, etc. E tal. Olha o papel. Olha o papel. E aí eu faço isso um paralelo quando eu falo depois da música do Biquíni, do Zé Ninguém, que tem a coisa do Collor, né, o conflito da poupança, dois deles estavam nos Estados Unidos e falaram, guarda dinheiro que a coisa aqui ficou feia. E a letra era esses axiomas, né, quem foi que disse que amar é sofrer, que é uma letra do Sheik, né, inclusive, que era o baixista, quem foi que disse que Deus é brasileiro, quem foi que disse que o homem não chora, enfim. E aí o Bruno vem e coloca aquelas outras frases. Eu não sou magnata, eu sou do povo, eu sou Zé Ninguém, e aí torna a música política. E aí essa música, feito em razão do confisco, né, e de revolta mesmo, tipo um presidente que entra, faz tudo isso e tal, né, toda aquela movimentação que tem, ela cai depois para ser o hino dos caras pintados para derrubar o Collor. E ela repete em 2013, eu conto essa história também. Então, eu acho que a narrativa é essa, eu acho que é o que tem para falar. Eu tenho, voltando, não foi a pretensão fazer a história do rock brasileiro, mas eu acho que, de alguma maneira, eu tento que elas se conversem, porque quando eu falo, por exemplo, talvez o pessoal do Rio Grande do Sul não sabia o que estava acontecendo, ou muita coisa acontecendo, em Brasília ou aqui, principalmente lá no início. O Rio Grande do Sul vai aparecer mais 85 Festival Unificado, mas você tem ali, meio em paralelo, 78, surgindo a banda Aborto Elétrico. Em paralelo, o punk de São Paulo, não no Rio.
E ali, meio coisa paralela, mas elas conversam, e são dois punks ali, e um dos capítulos que eu dou destaque é desse próprio punk, vamos chamar assim, paulista, que ele quando ele sai, quando você tem a história ali do rock, grande parte vinha da classe média, dos filhos da classe média fazendo esses rock. Só que você tem aquele cara do chão de fábrica, você tem aquele cara da periferia, pegando o instrumento, que era o lema do It Yourself, tocando 3 acordes, não sabia tocar, Clemente, resto de nada, inocente e tal, começa a tocar, aprender a tocar, 3 notas, etc., mas falando do seu dia a dia, trazendo o dia a dia desse jovem. Então, que era uma linguagem um pouco diferente dos punks ali de Brasília, que falavam um pouco mais geral, que país é este, etc., que eram um outro tipo, não estou falando quem é melhor ou pior, mas eram filhos de diplomatas, filhos de... o pai do Renato Russo trabalhava em banco, tinha o Herbert Viana, já estava saindo do Rio, mas era militar, enfim, você tem uma série ali, principalmente ali lá no grupo que eles frequentavam, tal, mas diferente do punk paulista. Então, elas conversam. De qualquer maneira, porque aí quando eu falo punk, eu já venho para um outro punk, já puxo para ali, aí a New Wave, aí conto que o Júlio Barroso foi passear, vamos por assim, na República Dominicana, ali alguém põe um disco, que ele também adorava muito disco, é um super cara, né? Super cara. Isso, depois o cara falou, você comprou em Nova York? Cara, vou lá. E ele vai para Nova York. Ele vai para lá. Grande Ezequiel. Aí o Nelson Motta chama ele, vamos fazer uma discoteca e tal, aí eles, né, venham aqui, a Pauliceia, babá. E aí logo tá Gangue 90. Ele já vem com essa ideia porque ele viu a banda ali, da Coconetes e tal, e, cara, e aí ele faz baseado nisso, e a Blitz vai um pouco nesse caminho também de ter as mulheres no back-up, que ele vê de história, tá vendo? É uma coisa, vai puxando a outra. Então, assim, é uma narrativa, tá? Não tem como, assim, né? Claro que poderia ter colocado outras histórias ali, mas sim, né, como falei, quem sabe o volume 2, mas que também fariam parte dessa narrativa, com certeza. Estamos quase terminando, e desde já, Fabrício, muito obrigado nessa conversa, cara. Eu respeito o teu tempo, que está bem corrido. Deixa eu mostrar de novo aqui. Por favor, cara. E lembrando, assim, que tá na Amazon, tá? Então, quem quiser, tá na Amazon, né? Tô nesse período, a gente teve lançamento em São Paulo no dia 9 de junho, devo fazer um aqui em São Carlos, e estamos aí batalhando, estamos mostrando a disposição. Está chegando nas livrarias também, Livraria da Travessa, São Paulo, Rio de Janeiro, então nas redes está chegando aí também, mas na Amazon se compra ali também, que chega rapidinho ali, e eu super recomendo, só isso. Eu sou suspeito, só o teu livro do Lix ali, cara, já é uma grande extensão do rock brasileiro ali, claro, por outro viés, mas, poxa, já é um grande episódio à parte. Sim, sem dúvida. Ô, meu amigo, para fecharmos aqui, eu estava fazendo minhas viagens de tempo e vida, refletindo, e compartilhar junto contigo e ouvir mais de você. Se daqui a 30 anos alguém escrever uma continuação, digamos, do Hospital de Rock and Roll, qual história dos anos 2020 obrigatoriamente estará no livro? E por quê, na tua visão? Cara, eu acho que elas vão aparecer ainda. Eu tenho certeza que elas vão aparecer. Tomara. Porque assim, por exemplo, o meu último capítulo, tá? Só lembrando, são 50 histórias e tem um bonus track, tá? Tem um bonus track ali para moçada, uma coisa bem bacana que o pessoal vai gostar. Mas o último capítulo eu falo dos reencontros, então eu falo do reencontro do Titãs, né? Do encontro, né, vamos pôr assim, que eles fizeram, lembro do encontro do Los Hermanos, enfim, eu trago alguns ali que estão colocando, e como também cito do Kid de Abelha e do Barão. Então, assim, que está acontecendo agora, inclusive, né, os dois. Então, eu tento trazer bem essa parte mais próxima. Claro, tem um hiato ali, eu acho que... Claro, vai ter, sim, de data, até porque talvez tenha acontecido alguma coisa muito ali que entrasse de novo, não que não tenha importância, mas porque eu tive que escolher 50
e dar alguma prioridade, como a gente conversou ali, como que a gente faria isso. Mas eu acho que vai ter histórias, eu acho que ela nunca vai deixar, mas mais que isso, eu acho que mais que alguém fazer um volume 2, espero que seja eu, vamos torcer para isso, mas que esse livro esteja ainda acontecendo, que a pessoa saiba que daqui 30 anos, por exemplo, que quando o rock vai completar 100 anos, porque ele completou, rock brasileiro, ele completou 71, ele completa 71 esse ano, ele completou 70 ano passado, dia 24 de outubro, quando foi gravado o primeiro rock, o Rock Around the Clock, como nós falamos. Mas quando ele completar 100 anos, que a gente tem essa história gravada. As pessoas que têm o interesse, elas têm o material para poder recuperar. Eu acho que demorou um pouco para as biografias aparecerem, demorou um pouco para os livros aparecerem, então tem alguns que surgiram logo depois, por exemplo, esse da década de 90 era do Arthur Dapiev, que era o Rock Anos 90, vinha um ótimo, que é o Ricardo Alexandre, o Dias de Luta, então assim, que fala mais do rock nos 80, e as biografias estão acontecendo, estão aparecendo, espero que cada vez mais, mas falta muita biografia ainda, no meu entender, espero que elas apareçam, acho que tem que ficar viva essa história, então acho que o principal é isso, manter vivo essa história do rock brasileiro. Sempre, que não pare, né? Eu sinto que a gente está um certo desdém, tem muita banda boa, mas que ainda não chega com força às grandes massas, né? Sim, justamente. Uma brincadeira, um disco de cada época que você citaria que você adora. Um disco, vou pegar 3 épocas aqui, eu sei que é extenso, muito grande, mas um grande disco dos anos 70, 80 e 90 que você adora. Cara, você põe uma situação delicada. Vamos fazer o seguinte, não estamos falando mais do livro, não é mais o Fabrício pesquisador, não é mais o Fabrício jornalista, é o Fabrício, aquele cara que anda aí na rua por aí. Eu acho que são alguns discos icônicos, a gente pode falar de um só, é muito complicado, mas assim, década de 70... O que vier no coração no momento, mas sem... Cara, eu diria assim, se eu fosse Fabrício, o disco agora, eu acho que década de 70, eu falaria Os Secos Molhados. Secos Molhados. Para mim, eu acho que é a questão da música, transformar a poesia em música, da atitude deles, principalmente a atitude, porque assim, quando a gente fala de rock, a gente falou isso antes também, não é só a questão da música, como a gente falou, mas, cara, o que o Ney Matogrosso, enquanto líder de uma banda ali, né, como vocalista, estando à frente, vamos assim chamar, o que o cara fez naquele ano, 72, 73, cara, aquilo, assim, eu acho que talvez... por ele estar aí, a história dele ser contada por ele mesmo, mas eu acho que as pessoas talvez não tiveram dimensão exata do que aquilo representou. Em pleno regime militar, onde você tem os bons costumes, a família, tal, que a gente sabe tudo isso e tal, um cara ali, sem camisa, com uma saia, com o rosto pintado, com batom, com purpurina, um negócio novo, acho que isso é interessante, porque cada década, às vezes fala, purpurina, cara, era um negócio novo que estava acontecendo, uma androgenia ali, cara, ele rebolava na frente desses bons costumes. O cara enfrentou de tal forma que eu não vejo, que sim, né, que eu não consigo ver, talvez, uma atitude mais rock, ou mais de confronto como essa. Que não era, as letras são lindas, sangue latino, etc. Mas assim, tiver um cara aparecer ali na TV requebrando daquele jeito, com o corpo pintado. Ele fazia isso. Se tiver o culhão, não, Fabrício? Oi? E se tiver o culhão? De fazer isso no regime ditatorial ali, né? Na ditadura que estava acontecendo, no regime militar. Hoje, fazer o que Ney fazia é muito tranquilo. Fazer que desde 85... Cara, é ali, entendeu? Muito tranquilo assim. Agora, a gente está falando isso no início da década de 70. Aí sim, ele estourando. O filme do Ney, que eu falei agora ali, pô, deixa muito à parte a dimensão disso, né? É incrível. Né? Talvez, assim, o livro... Eu tenho algumas biografias do Ney, né? Do Zé Maria, ótimo, assim, mas tem da Primavera dos Dentes, enfim, tal, tem os documentários, etc. Mas, assim, penso eu que o Ney não tinha
uma noção assim, tipo, eu vou lá e vou fazer isso para provocar, para dizer. Eu acho que a questão da provocação, sim, mas assim, de ser uma postura mesmo política, tal, assim, porque eu nem não era um cara totalmente político, né? E ele sempre fala isso, sempre falou isso muito claro, mas assim, ele fazia aquilo que ele acreditava. Né? Então, o fato de pintar o rosto era até para não ser reconhecido na rua, mas assim, fazia quebrar que ele era assim. O Ney era assim, e no palco era aquele Ney, né? O Ney que ele criou no palco era aquele. Então, eu acho que tem muita ainda gente para pensar. Década de 80, muito difícil a gente falar, né? Eu acho que é importante da Blitz, dali, da própria da Gangue 90, Legião, acho que é muito difícil, mas todos esses e mais tantos outros, tá? Cara, da década de 90, Charlie Brown, que a gente falou, Skank, Planet Hemp, que vem com matemática ali. Ó, vou falar isso. Grandes diálogos. É isso, cara. Você quer me ouvir? Escuta. Mas é isso que eu vou falar. Entendeu? Vai. Pronto. Entendeu? E assim, então, tem vários aí, é muito difícil falar, nem, né? Fazer esses aí é muito complicado, mas tem muitas histórias, muitos discos, assim, para serem representativos, com certeza. Pessoal, na Amazon você pode estar adquirindo o livro. Em breve vai estar em todo o Brasil nas livrarias. Já está chegando, já está chegando. Boa, boa. Em alguns lugares você já deve encontrar, São Paulo, Rio, com certeza, você já encontra já. Perfeito. E espero que quem sabe, espero receber um amigo em Porto Alegre também, aí, quem sabe na Feira do Livro. Aí. Sim, fala pro cara da livraria, tá chegando o livro, chega tal, compra pela Amazon, enfim, que vocês verem e tal. E de Porto Alegre, cara, gostaria muito que tivesse um convite, né, da Feira de Porto Alegre, que tive aí em 2019, né, na época do lançamento do livro do Lix. Cara, adorei a feira, assim, é um negócio extraordinário mesmo, nunca tinha participado da Feira do Livro aí, mas é algo seríssimo, assim, todas as editoras, é muito, muito legal, muito bacana. Eu participei tanto assim de um evento junto com o Lix, né, que nós falamos sobre o livro, como também eu dei uma palestra sobre biografias, né, sobre jornalismo, biografias, ela na época, que inclusive estava a mãe do Marcelo Pitts lá junto, depois ela chegou e falou, meu filho é Marcelo Pitts, falei, cara, é bacana. Que legal. Estava lá, dei um abraço nela, tirei uma foto com ela, mas assim, cara, super aberto, assim, gostaria muito de estar em Porto Alegre, livro, acho porque tem em Porto Alegre, eu falo do Festival Unificado, né, que foi o pontapé ali, né, poderia só ser um festival, e eu não estou diminuindo, claro, todo o trabalho do pessoal, os professores que participaram, o agitador cultural, o produtor na época, mas o fato do produtor ter trazido ali, o Carlos ter trazido um olheiro da RCA, né, dele olhar e falar, cara, vamos fazer um pau de cima e brigar, não, a gente quer um disco e tal, e ali TNT, engenheiros, replicantes, né, o Defala, que não tinha participado do festival, mas entra assim e tal, então isso tem um capítulo do Rock Gaúcho, sem dúvida nenhuma. Fabrício, muito obrigado, meu querido, sempre um prazer te receber, adoro te ouvir, nós adoramos te ouvir, mais uma vez, muito obrigado aí, que a gente tenha o volume 2 aí logo, com certeza. Opa! Mas vamos comprar um bastante para ter motivo para a gente fazer o 2, eu acho que é isso. É muito importante, galera. Tem uma biografia legal aí, ninguém compra, não adianta, né, pessoal? Então, eu vou estar adquirindo o meu e espero que vocês também façam a parte de vocês aí, bora. A literatura brasileira não pode morrer nunca, jamais, cara. Que tenhamos mais e mais. Principalmente nosso rock. Ainda mais nosso rock. Meus amigos, minhas amigas, sigam Enigmas do Rock no Instagram e no YouTube, que é muitíssimo importante. E também aqui na Ponta da Agulha, estamos a 30 mil inscritos, muito obrigado. E vamos continuar falando de boa música cada vez mais. Mas para isso, inscreva-se aqui na Ponta da Agulha e também lá no Instagram, siga a gente. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Um grande abraço a vocês, até mais. Valeu. Valeu, Fabrício. Obrigado, meu querido. Fechou, querido. Pode fazer alguns cortes, alguma coisa, não? Vou